Quais são as responsabilidades dos grandes geradores de resíduos sólidos no Brasil? Pessoal, entender isso é solucionar o problema da gestão integrada de resíduos sólidos em todo o Brasil, definitivamente, de uma maneira bem simples. Isso porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira, ela propiciona que você resolva isso de uma maneira simples. E nesse vídeo a gente vai estar mostrando isso. Portanto, esse vídeo é interessante aos gestores públicos, a todos os gestores públicos, a todos os consultores que trabalham com gestão ou gerenciamento de resíduos sólidos e a todo mundo que está envolvido nesse setor. Logicamente, também os próprios grandes geradores, porque isso aqui envolve custo, envolve renda, envolve taxas, envolve uma série de assuntos. Então, antes de começar, eu queria convidar vocês a conhecer os nossos canais. Por exemplo, aqui nosso canal do YouTube, o canal Energia e Meio Ambiente, onde a gente vai estar compartilhando diversos vídeos sobre negócios na área do setor de resíduos. Vamos estar comparando algumas coisas com a gestão e gerenciamento de resíduos na Alemanha e uma série de informações interessantes. Com certeza, muito bom para você que trabalha com a área de meio ambiente e energia também. Se inscreva no nosso canal para ficar a par disso tudo. Além disso, nós temos aqui o portal Resíduos Sólidos, que é com certeza o site em língua portuguesa com maiores informações técnicas e legais e todo tipo de informação na área de resíduos sólidos, né, em todo o mundo. Fique à vontade então para ler o nosso material e também acessar alguns cursos aí que nós temos. Vamos então voltar ao tema e entender a questão. A lei brasileira, antes de tudo, é preciso entender isso. Ela tem o princípio de responsabilidade compartilhada, ou seja, quem gera resíduo também tem responsabilidade sobre ele. Isso vai desde o consumidor final até a própria gestão pública, mas também passa pela indústria, pelo comércio, ou seja, pelos grandes geradores de resíduos. E a lei ela diz o seguinte: esses grandes geradores, eles são obrigados a dar uma destinação final ambientalmente adequada dos resíduos. Agora, quem é que define quem são os grandes geradores? É justamente nessa sequência aqui que acontece. Olha, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela exige, né, como instrumento da aplicação aí da política, ela exige que os municípios, entre outros, né, a gente vai falar aqui só da questão do município, ela exige que os municípios elaborem os seus planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Por que municipal de gestão integrada? Porque a gestão ela envolve todas as soluções, tudo. Por isso que é uma gestão integrada, envolve todo mundo. Significa que eles têm que resolver o problema todo sozinho? Não. E aqui está um grande detalhe de quem trabalha com isso. Muitos prefeitos ficam pensando, como é que eu vou investir em usina de reciclagem? Como é que eu vou instalar um biodigestor? Como é que eu vou fazer uma usina de compostagem? Eu não tenho dinheiro, o governo federal não me deu dinheiro para isso. Como é que eu vou fazer isso? E aqui está um grande erro de interpretação. É preciso conhecer a lei. E a lei diz o seguinte, a Lei 12.305 de 2010, no artigo 19, né, inciso 5, parágrafo 5º, diz o seguinte: na definição de responsabilidades na forma do inciso 8º do caput desse artigo, é vedado, é proibido, não pode atribuir o serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos à realização de etapas do gerenciamento dos resíduos a que se refere o artigo 20, em desacordo com a respectiva licença ambiental ou normas estabelecidas pelos órgãos, se couber, do Pará. Então, eles não podem assumir, fazer o manejo de resíduos e nem se responsabilizar por nada que compete ao gerenciamento de resíduos sólidos. Quem deve fazer gerenciamento de resíduos sólidos? Eles mesmos vão ter que identificar os grandes geradores de resíduos. Esses grandes geradores de resíduos vão precisar então fazer o quê? Fazer o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Identificou, responsabiliza eles, né? Você foi identificado como grande gerador. Como é que eu vou identificar um grande gerador? O nome já diz, né? Ele está gerando grandes quantidades, maior do que alguma pessoa. Quem? A responsabilidade do setor público é somente com serviço de limpeza urbana, que é a varrição de rua, aquele processo todo, e resíduos domiciliares.
Tudo que não for semelhante a isso, tudo que não for parecido com resíduos domiciliares, por exemplo, não é de responsabilidade da gestão pública. E aí você pega e caracteriza, por exemplo, características de resíduos domiciliares e quantidades também parecidas com as quantidades de resíduos domiciliares. Portanto, uma casa, um apartamento, com certeza vai gerar, sei lá, digamos 20 litros de resíduos por dia, sei lá, talvez 10 quilos no máximo. Isso, bom, o pessoal vai sair para trabalhar, ninguém gera tanto resíduo assim. Então, tudo que for fora desse padrão, então, você como prefeito, você pode responsabilizar os grandes geradores. Claro, fica muito apertado assim, por exemplo, se colocar 20 litros, aí complica, né? Porque, bom, o ideal é colocar uma margem um pouco maior para pegar realmente somente as empresas, o comércio e a indústria que gera esse tipo de resíduo. Mesmo que uma empresa seja pequena, por exemplo, e gere uma pequena quantidade de resíduos, mas se ele for considerado, por exemplo, resíduo perigoso, aí ela deve também fazer o PGRS dela e tem uma série de procedimentos que deve fazer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a partir do momento que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos identifica os grandes geradores, isso pelo volume de resíduos gerados por dia e pelas características desse resíduo, aí ele vai responsabilizá-los a elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, e esse plano tem que seguir as normas que está na Lei 12.305, né, no artigo 20. Aqui ele está dizendo qual o conteúdo do plano e assim por diante. Entre outras coisas, ele diz, por exemplo, o PGRS exige que tenha uma destinação final ambientalmente adequada. O que é isso? Que tecnologia? Isso está definido no artigo 9º, na ordem de prioridade, na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos. O que acontece quando você faz isso? Simplesmente acontece o seguinte: hoje as prefeituras estão sendo responsabilizadas por... elas desde 2010 já não são mais. Eles mesmo que se autorresponsabilizam por não saber interpretar a lei. Mas vamos lá. Eles são responsáveis por 100% dos resíduos, inclusive os do setor comercial, do setor industrial e tudo mais. Na verdade, a prefeitura não deve mais fazer isso, como mostra aqui a lei. Ela não deve mais. É só doméstico e limpeza urbana. Feito isso, ela joga a responsabilidade para o setor privado. E aqui abrem-se inúmeras oportunidades de trabalho para empresas que fazem coleta de resíduos, que podem atender então diretamente esses grandes geradores, percebe? Então é uma grande tacada da Política Nacional de Resíduos Sólidos Brasileira, que já desde 2010 é para ser implementada, e aí por interesses que a gente vai falar em outro vídeo, isso daqui acaba não acontecendo. Isso envolve também corrupção, tá, pessoal? Mais gestões, corrupção, uma série de coisas que a gente vai falar em outro vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar somente sobre a questão legal. Então vamos entender agora, eu vou dar uma volta para vocês e mostrar isso aqui lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu estou aqui então com o link da lei, eu vou deixar aqui abaixo da descrição desse vídeo todos os links que é para você conseguir pesquisar. Então a Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010, aconselho que vocês vejam sempre essa lei pela internet, porque se houver qualquer alteração, por exemplo, prorrogação dos prazos, que não aconteceu ainda em fevereiro de 2017, ainda não aconteceu, embora o boato esteja correndo por aí, mas não tem nada oficializado. Tudo que é alteração acontece aqui também, eles modificam imediatamente aqui a versão online. Então, leia por aqui, sempre, tá? Essa aqui é a lei e a gente vai lá então na questão que fala sobre a obrigação do plano municipal de identificar. Olha, a elaboração do plano municipal, nos termos é condição para o Distrito Federal e municípios terem acesso da recurso da União. Então, isso aqui é colocado por eles. Aqui no artigo 19, ele diz assim: o Plano Municipal de Gestão Integrada, ou seja, o plano da Prefeitura de Resíduos, ele tem que ter o seguinte conteúdo mínimo. Ele fala do primeiro, que é o diagnóstico dos resíduos, a gravimetria, áreas favoráveis para a disposição final, possibilidade de implementação de soluções consorciadas, né? E aqui, olha, no quarto, identificação dos resíduos sólidos, que é a gravimetria, e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos termos do artigo 20. Quem é que é responsável, quem que precisa elaborar os seus próprios planos de gerenciamento, entende? Então a gente vai aqui no artigo 20, né?
da lei e vê aqui, ó, estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos os geradores dos resíduos previstos na linha E, F, G e K do inciso 1, artigo 3º. Bom, como é muita coisa, eu tenho aqui no portal Resíduos Sólidos, vou deixar aqui um link para vocês que explica tudo isso aí que está acontecendo, tá? Ele diz aqui, por exemplo, olha, os geradores, resíduos, lá, que são aqui os estabelecimentos comerciais de prestação de serviço, que gerem resíduos perigosos, que gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição, volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal, as empresas de construção civil, os responsáveis pelos terminais de instalações referidos na linha do inciso tarará, responsáveis por atividades agro-silvopastorícolas. Então, todo esse pessoal aqui, eles estão sujeitos a elaboração, aqui está a lei novamente, olha, aqui está mais descrito, estão sujeitos à elaboração de PGRS. Olha aqui, resíduos urbanos, né, resíduos de serviço público e saneamento básico, esse aqui estão sujeitos a plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Quem são aqui? Os geradores nas alíneas, que são resíduos de serviço público e saneamento, os geradores nessas atividades, excetuados os referidos na linha C, que são os resíduos sólidos urbanos, como eu falei para você, e também da A, resíduos domiciliares, originários de atividade doméstica em residências urbanas. Resíduos de limpeza pública, esses aqui são os que eles precisam fazer, no caso a responsabilidade da prefeitura. Aí tem resíduos industriais, saúde, mineração, todo esse pessoal precisa então fazer um PGRS. Isso está explicado bem detalhadamente aqui para vocês no site do portal Resíduos Sólidos, que eu vou deixar aqui então o link, tá bom? Então é isso, pessoal. O que acontece quando você responsabiliza? Fazendo um resumo, você simplesmente de uma tacada só, você consegue tirar boa parte da responsabilidade da prefeitura pela gestão integrada de resíduos sólidos. Aí não precisa investir em nenhuma solução de usina de reciclagem, nada disso, porque você joga essa responsabilidade para o setor privado, onde acontece, onde deveria acontecer de uma forma mais rápida. A prefeitura se preocupa então com uma disposição final ambientalmente adequada para os resíduos deles, mas eles também podem terceirizar essa disposição, essa destinação final de resíduos, caso já exista alguma coisa. Então pode ter um aterro privado, pode ter usina de reciclagem e tudo mais, e a prefeitura deve então, o que? Pode terceirizar, ela pode destinar isso aí corretamente, ela deve na verdade, ou seja, se destinar corretamente se tem usina de reciclagem, então esse material é proibido de ir para um aterro sanitário, proibido por lei, não pode, correto? E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês, olha, no Rio de Janeiro, nessa notícia aqui de 2013, Rio de Janeiro publica a lei que obriga grandes geradores a reciclarem seus resíduos. Como foi que eles fizeram isso? Eles disseram o seguinte, quem produz mais de 60 quilos ou 120 litros de resíduos sólidos diariamente na cidade do Rio de Janeiro está obrigado a separar o material reciclável e encaminhá-lo à reciclagem de acordo com a Lei 5.538, publicada no Diário Oficial para lá. Então, aqui do prefeito Eduardo Paes, quando era o prefeito Eduardo Paes ainda. Então, no Rio de Janeiro isso funciona e cria uma excelente oportunidade para as empresas, percebe? De coleta, porque aí não é mais a empresa da prefeitura que faz isso. Isso aqui tem um pequeno problema que o pessoal ainda não percebeu isso, estranhamente, né? Porque é uma grande oportunidade. Bom, se a empresa pública não pode coletar dos grandes geradores e a prefeitura precisa definir os grandes geradores, então é uma oportunidade, porque não tem licitação para o setor privado. Você chega lá com a sua empresa, a empresa está licenciada, está habilitada na prefeitura a trabalhar e tudo mais, você pode prestar o serviço diretamente para os condomínios, para os supermercados, para os frigoríficos, diretamente para eles. Por quê? Porque é proibido a empresa pública prestar esse tipo de serviço, como está sendo mostrado aqui no artigo 19, como eu falei agora há pouco, na definição das responsabilidades, é vedado atribuir ao serviço público de limpeza urbana e manejo a realização das etapas do gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o artigo 20. Tá? Então é proibido, não pode, pessoal, não pode. Se a prefeitura estiver fazendo isso, está errado, é contra a lei a prefeitura prestar esse tipo de serviço. Tem um pequeno problema aí nesse processo. É que nos casos, como eu falei, nos casos de corrupção,
que eu vou falar isso em outro vídeo mais detalhadamente, que muitas vezes a empresa que faz a coleta, né, que ganhou alguma licitação, ela paga alguma coisa para o prefeito e, bom, então ela paga de acordo com a quantidade que ela coleta. Então não é interessante para essa empresa coletar menos, né, porque vai reduzir significativamente. Aí o prefeito deixa de ganhar. E aí o que acontece? Problema. A própria lei, a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, é uma excelente ferramenta de combate à corrupção. Ela só precisa ser entendida e cumprida. E aí você que estuda gestão ambiental, alguma coisa assim, é de grande interesse para você que ela seja cumprida, porque ela modifica o setor e cria oportunidade de trabalho, de consultoria, uma série de outras oportunidades. Então, trabalhe nesse sentido para que a lei de fato seja cumprida, combatendo a corrupção, que a corrupção é uma praga que tira o emprego de muita gente, tira as usinas de reciclagem, tira a oportunidade de trabalho, de rendimento e uma série de coisas. É preciso mudar isso, tá certo? Deixe os seus comentários aí, pessoal. Para quem tem dificuldade nessa questão de elaboração de planos, municípios, por exemplo, nós oferecemos cursos de elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, né, onde você vai aprender, então, de fato, a fazer esse plano de uma maneira correta, fazendo todo o cumprimento da lei. Então, a descrição do curso está aqui, né, e você pode, então, aproveitar isso. Um outro curso é do plano de gerenciamento de resíduos, que são, no caso aqui, para as empresas. Muitas empresas não sabem ainda como fazer. Você pode, então, pagar o curso para um funcionário seu ou para o consultor. Se você quer prestar serviço para alguma empresa, você pode, então, fazer esse curso, se qualificar e ficar apto, então, a aproveitar esse mercado que é muito grande, com certeza, tá certo? Grande abraço a vocês, pessoal, e se liguem aí no nosso canal, se inscrevam no nosso canal para ficar atento às oportunidades de negócio e também todas as dicas aí do setor de resíduos. A gente se vê, então, nos próximos vídeos e também no portal Resíduos Sólidos, em todos os lugares aí que vocês vão me achar. Um grande abraço, tudo de bom.